Fala, meus irmãos, meus amigos. Eu quero trazer mais algumas curiosidades bíblicas para você. Você já ouviu a história do cego Bartimeu? Você sabe o motivo da cegueira de Bartimeu? Bartimeu, ele nasceu cego ou ele ficou cego no decorrer da sua vida? Se você não sabe essas curiosidades, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer algumas curiosidades para você. Existe um escritor chamado Flávio Joséfo que ele traz o relato de um certo homem chamado Timeu. Esse livro, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ele traz uma história interessante de um homem chamado Timeu. E na Bíblia Sagrada, que inclusive eu estou com ela aqui na mão, no versículo 46 do capítulo 10 do livro de Marcos, também está registrado no livro de Mateus capítulo 20 e no livro de Lucas capítulo 18 também. No versículo 46 ele disse: depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Filho de Timeu. Ele era filho de um homem chamado Timeu. A Bíblia, ela não traz muitos relatos sobre Timeu, mas Flávio Joséfo, ele traz a história de um homem chamado Timeu. Segundo a história de Flávio Joséfo, esse homem, ele era um dos generais do exército de Israel, de Jerusalém. Ele era um homem habilitado na arte da guerra, era um homem experiente. E os anos se passaram e ele se aposentou. E esse homem se tornou um dos homens mais bem-sucedidos da sua região, ou seja, de Jerusalém. Era um homem que tinha um patrimônio muito grande, acumulou um grande patrimônio. Só que quando Roma, ela começou a tomar o poder em Jerusalém, começou a dominar tudo, ela cortou a regalia desse homem, tirou desse homem tudo aquilo que ele havia conquistado durante muitos anos como general do exército de Jerusalém ou de Israel. E esse homem, por ele ter perdido tudo, não perdido, mas Roma ter tomado dele, ele ficou revoltado. Esse homem, ele passou tantos anos da sua vida lutando, sendo patriota, fazendo de tudo em benefício à sua nação, e de repente vem um povo e toma tudo que ele tem. Esse homem criou uma revolta muito grande e ele juntou uma quantidade considerada de pessoas para lutarem a causa dele. E aconteceu que Timeu, ele se levantou contra Roma, e quando ele se levantou contra Roma, foi contra Roma, lutou contra Roma, infelizmente o seu final não foi feliz, ele teve um final trágico. Ele foi morto juntamente com aqueles que se uniram a ele, se opuseram a Roma. Ele perdeu a sua guerra, ele perdeu a sua batalha, além de ter perdido todo o seu patrimônio, ele também perdeu a sua luta, a sua causa. E Roma subjugou ele com a morte. E como não bastasse isso, na tradição romana, uma pessoa que se rebela contra Roma, se levanta contra Roma, eles matam essa pessoa e matam a sua família. Quando não matam a sua família, e detalhe, Timeu, ele foi crucificado. Ele foi crucificado. E o seu filho, Bartimeu, como exemplo, para ficar como exemplo, eles pegaram o filho de Timeu, que era Bartimeu, arrancaram os seus olhos. Então entenda uma coisa, Bartimeu, ele não era cego, ele ficou cego pela mão dos homens. Então Roma pegou Bartimeu para deixar como exemplo, arrancou os seus olhos. Ele não tinha o globo ocular. Os seus olhos foram arrancados da órbita da sua face. Ele não tinha olhos. E foi dado uma capa. Essa capa era uma espécie de uma identidade, que estava escrito atrás da capa de Bartimeu: Bartimeu, filho de Timeu.
todas as pessoas que passavam por Bartimeu e enxergavam o nome escrito atrás da capa, Bartimeu, filho de Timeu, quando eles liam Timeu, eles já sabiam quem era e lembravam quem era essa pessoa, e que essa pessoa havia se levantado contra Roma e tinha perdido. E aquele jovem era seu filho. E quando eles viam, todos eram proibidos a ajudar um filho ou um descendente de um rebelde, de alguém que tivesse se levantado contra Roma. Então era proibido ajudar essas pessoas. Ninguém ajudava Bartimeu, ninguém ajudava ele no meio do caminho. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele ouve falar que Jesus estava passando naquele lugar, ele começa a gritar em alta voz. E o que ele grita em alta voz é a seguinte expressão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz filho de Davi, tem compaixão de mim, significa que Bartimeu, ele não tinha compaixão de mais ninguém. Era um grito da alma, era um grito de desespero. Jesus, tem compaixão de mim. Parafraseando, ele está dizendo o seguinte: Senhor, ninguém tem compaixão de mim, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Pelo menos o Senhor, que é chamado pela multidão de o Cristo, da descendência de Davi, pelo menos o Senhor tem compaixão de mim, me ajuda. E ele gritou e gritou, e a multidão mandava ele calar a boca dele. E de repente Jesus para e vai até aquele cego, e ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? É aqui que entra um dos milagres mais poderosos da Bíblia Sagrada, porque não foi apenas um milagre, foi um sinal de maravilha. O dom de operação de maravilha, ele se manifesta em casos onde a pessoa não tem uma perna, o Senhor faz nascer uma perna, não tem um braço, o Senhor faz nascer um braço novo. No caso aqui de Bartimeu, ele não tinha literalmente os seus olhos, porque os seus olhos haviam sido arrancados da órbita da sua face. Foi arrancado o seu globo ocular. Então Jesus, naquele momento, quando Bartimeu, ele diz: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, o meu sonho é voltar a enxergar novamente. E a Bíblia diz que Jesus libera somente uma palavra. Essa palavra, ela foi tão poderosa, mas tão poderosa, que ela entrou no reino espiritual. Olha só que poderoso! Entrou no reino espiritual e trouxe a existência as coisas que não são. Não tinha olho, mas trouxe a existência. Bartimeu passou a enxergar. Não sei como aconteceu, mas o Senhor fez um milagre, que o globo ocular nasceu novamente na órbita da sua face, e ele passou a ter olhos como as outras pessoas. Isso é um sinal, é um milagre poderoso de operação de maravilhas. Meu Deus, eu até me arrepio. Então esse é um dos maiores milagres que a Bíblia Sagrada ela nos revela. Você sabia desse detalhe? Se você não sabia, comenta aí: eu não sabia. Ou se você sabia, também comenta: eu sabia, e compartilha aí para ajudar aquelas pessoas que não conhecem de forma profunda a história do cego de Jericó. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.